Estamos de volta aqui, Eliana Maziero, terapeuta quântica, e tô fazendo continuação do vídeo falando sobre mim, né? Eu comecei falando um pouco da minha trajetória até aqui, até chegar nesse lugar de terapeuta, de pessoa que transforma a vida das pessoas, mas com base no que eu vivenciei. Então eu contei um pouquinho de como eu era antes de chegar aqui. E hoje eu quero compartilhar um pouco assim do que me afligia, né? Eu contei que a questão que mais pegava era realmente encontrar o sentido por trás do porquê que as coisas eram como eram e porquê que as pessoas agiam como agiam. Inclusive, confrontar as estruturas, né? Por que tem que ser assim? Por que as pessoas precisam se encaixar nesses lugares, nesses conceitos construídos no coletivo? Então, eu sempre tive muito problema na minha vida, desde a minha adolescência até o início da minha maturidade, lá nos 30, de ser sempre excluída, sempre julgada, sempre descredibilizada. Então, tudo pra mim, na minha cabeça, na minha crença limitante, tinha que ser muito sofrido para eu provar o meu valor, para provar que eu era dedicada e que eu era esforçada. E eu criava um monte de... Eu me lembro assim que eu recebia uns chamados para olhar para isso, como você deve receber também durante a vida toda, sabe? Sabe, arrependimentos profundos, ou quando você entra em relacionamentos equivocados, que você fala, nossa, cara, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minhas escolhas, eu tô atraindo um padrão. Então eu inventava um monte de desculpa na minha cabeça, no auge da minha florescência, assim, para não encarar as coisas. Cara, como eu fugi desse chamado. Ah, porque eu toco à noite, então eu sou da noite, eu tenho banda e, nossa, não dá para conciliar estudos e meditação com vida noturna, porque são conflitantes. Daí eu me entregava pro rolê, vamos falar assim, aí ficava com ressaca moral, falava, nossa, por que eu fiz isso de novo, cara, pra quê? Se eu tô meditando, por que eu fui encher a cara, sabe, essas coisas? Daí eu vivia em crises existenciais internas que eu ficava arrumando justificativa na minha cabeça para não encarar isso. Porque eu sabia que se eu decidisse olhar para isso de verdade, eu ia ter que abrir mão de um monte de coisas da minha vida. E aí aconteceu um fato, eu não me lembro, foi no início de 2019. Eu tava com uma vida toda errada no sentido de más escolhas, voltando com pessoas e com assuntos do passado e tentando me ancorar e segurar nisso e criando justificativas injustificáveis para me manter em lugares, situações e relacionamentos errados que o universo já tinha tirado da minha vida e eu estava insistindo em voltar. E eu arrumava um monte de justificativa, não, porque agora é só trabalho, não, porque eu vou fazer isso porque na verdade eu estou devendo isso para a pessoa. Enfim, até que em fevereiro de 2019, eu comecei a passar mal. Acordei passando mal, com uma dor assim embaixo do abdômen. Daí falei, minha mãe, não tô bem, vamos no ginecologista. Cheguei, entrei no ginecologista e falou, pode ser apendicite, eu vou fazer um movimento aqui. Cara, na hora que ele apertou minha barriga, eu falei, vou morrer. Daí ele falou, não, vamos pro hospital, porque isso pode ser um apendicite. Então, da consulta eu já fui direto pro hospital. Ele falou, não vai nem pra sua casa, sua mãe vai na sua casa. Eu liguei pra minha mãe, porque eu tava de moto. Falei, tá acontecendo isso, tô indo pro hospital. Ela falou, nossa senhora, pegou uma troca de roupa pra mim e foi pro hospital. Cheguei no hospital, fui internada direto, com suspeita de apendicite. Então, eu estava no quarto, aguardando pra cirurgia que eu faria. E aí, enquanto isso, alguns exames de sangue, algumas coisas assim meio apressadas, e eu me lembro que tava eu e minha irmã, e eu no quarto sentindo muita dor, de repente, eu senti um negócio, eu tava falando com ela esses dias, dentro de mim, como uma barragem que estoura, como se uma barragem tivesse estourado e eu comecei a encharcar por dentro, um líquido gelado, e ao mesmo tempo uma pressão interna de dentro para fora, assim, como se eu fosse explodir. Eu falava, cara, eu tô tendo um negócio, chama o médico, eu vou morrer, chama o médico, eu vou morrer. Minha irmã saiu correndo, chamou a enfermeira e eu fui pra sala de cirurgia de emergência. E quando eles me abriram, eu tava tendo uma hemorragia interna. E resumo da ópera. Os motivos não vêm ao caso porque
fazendo a linguagem do corpo, era a somatização de um monte de escolhas erradas que o meu corpo estava falando assim pra mim: eu vou te parar, porque sozinha você vai cair no precipício, então eu vou te parar antes de você cair. E aí ele me parou. E eu fiz uma cirurgia de emergência, eu perdi muito sangue, eu perdi a consciência, eu fiquei num estado aéreo assim, meio fora do ar do que estava acontecendo. E eu me lembro que, como eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, eu fiquei com essa sensação de... como eu perdi muito sangue, eu perdi a energia muito rápido. Então eu começava a falar e me dava uma sensação de desmaio. Então as médicas falaram pra mim: não fala, fica quieta. Eu falei, putz, aí eu com todo o meu conhecimento já falei: se é pra eu ficar quieta, quieta ficarei. E daí eu fiquei, não sei quanto tempo eu fiquei no hospital, se foi 2 dias, se foram 3. Vim pra casa da minha mãe, totalmente fora do ar, sem abrir a boca. Então quando eu queria me comunicar eu escrevia, porque eu perdi energia muito rápido por falta de sangue. E isso me colocou num casulo silencioso de não falar porque eu desmaiava. Eu fiquei uns 10 dias nisso. E nesses 10 dias aconteceu um negócio muito bizarro. Que eu escutava uma voz dentro da minha cabeça. Como eu não falava com ninguém, eu ficava muda, eu escutava uma voz dentro da minha cabeça falando assim pra mim: pega a sua lista de clientes, coloca no papel. Eu falava: ai, que lista de clientes? É a última coisa que eu quero ver agora, porque eu tenho uma empresa de consultoria. Ai, não vou mexer com isso. Pega a lista de clientes, pega a lista de clientes, pega a lista de clientes. Cara, eu na casa da minha mãe falei: pega a lista de clientes, tá? Peguei o caderno e comecei. Coloquei todos os clientes que eu tava atendendo, o que eu tava fazendo com cada um. E aí essa voz falava assim pra mim: número 1, cancela. Número 2, cancela. Número 3, cancela. E aí eu assim: como assim, gente? Eu olhava e falava: ai, vontade 0 de fazer, vontade 0 de atender, vontade 0 de atender, 0, 0, 0, 0. Sobrou 2. Daí eu falei: como assim, gente? Eu não vou fazer isso, eu não vou cancelar. Cancela, cancela, cancela. Mandei uma mensagem no WhatsApp para minha irmã, falei assim: ó, entra em contato com todas essas pessoas e manda esse texto. E no texto eu dizia: eu peço desculpas, mas por uma questão de saúde, eu vou te encaminhar para outros profissionais e a partir de agora não te atendo mais. Muito obrigada, rarará. E eu encerrava o contrato com 90% dos meus clientes. E aí eu pensei: eu vou viver do quê? E aí então eu tive uma conversa muito séria com o universo, que foi quando eu falei: ok, eu tava nos meus, 38 anos, eu disse: eu vou ouvir o chamado. É isso que você tá falando? Você tá falando para eu parar tudo e olhar para você? Eu vou fazer isso. Só que o universo se vira para fazer a coisa rodar para mim, porque eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para criar, eu não sei como, mas você vai fazer o dinheiro entrar na minha vida. Eu não sei como, mas a partir de hoje eu vou fazer o que for para fazer, eu vou escutar essa voz e assim vai ser. Me recuperei, na próxima semana recebo uma ligação do nada de uma escola, uma diretora de escola falando: a gente queria que você viesse fazer um trabalho com os professores. Eu falei: professor é legal, mas eu gosto, vou lá. Fechei negócio com o negócio da escola. Saí do negócio da escola, cheguei na casa da minha mãe, toca meu telefone à tarde. Cara, meu telefone começou a tocar do nada, com projetos assim, muito mais ressoantes com a minha missão de vida, de despertar da consciência. E o negócio começou a rodar. Daí eu falei: cara, vou precisar criar uma marca, vou precisar rever meu nome. E aí eu comecei a rever postura, vestimenta, posicionamento, linguajar, tudo. Não. E comecei a desconstruir uma Eliana que não fazia o menor sentido. E comecei a dar espaço para essa Eliana terapeuta, essa Eliana curandeira, dê o nome que você quiser. Essa Eliana que trabalha com a luz. Eu deixei espaço para essa pessoa esquisita vir à tona. Essa pessoa que fala de física quântica, essa pessoa que insiste em autocura, que insiste em falar com o corpo, que insiste em ouvir o corpo, que tem um método. E de 2019 para cá foi uma construção. Então, no auge da pandemia em 2020, eu mergulhei nessa questão de jornada de autocura, fiz várias jornadas de autocura, uma mais surreal que a outra, a nível de resultado final, assim, do que eu consegui proporcionar para os participantes. E isso foi uma virada de chave na minha vida, que de lá para cá tudo mudou. Eu realmente me entreguei para o chamado, vamos falar assim, para esse despertar de consciência, que eu falei assim: tá bom, não vou mais beber, não vou mais, nem o violão eu não tocava mais. Então, aliás, que é uma coisa que eu falo, cara, eu pego o violão para tocar assim, eu não sinto
vontade de tocar as músicas que eu tocava antes, eu sinto vontade de tocar mantras, outras coisas. Mas é muito natural, não é nada forçado. Mas foi um processo de morte e renascimento. Eu deixei morrer lá em 2019, naquela mesa de cirurgia, morreu uma Eliana e nasceu uma outra Eliana completamente diferente, completamente com uma outra consciência e com uma outra intenção. E por que eu tô falando isso? Porque tudo o que eu estudei a vida inteira, eu comecei a viver, eu comecei a me curar, eu comecei a olhar para todos os meus traumas, um a um, para cada relação, para cada dependência emocional, para todos os meus núcleos emocionais. Então, qual o vínculo com os familiares mais próximos, por que dessa dependência, por que dessa carência emocional, por que eu tava... E aí eu fiquei 8 anos solteira, num casulo de não me permitir entrar em relacionamento nenhum, por eu não estar num relacionamento comigo mesma. E essa foi um grande momento da minha vida também que eu queria compartilhar com vocês.